Amém. Eu quero falar hoje, começar essa ministração perguntando para você, não precisa me responder, que voz você está ouvindo? Pergunte para você mesmo, que voz eu estou ouvindo? A voz do Espírito de Deus ou a voz da carne? Como vocês sabem, nós começamos ali um curso de batalha espiritual, às 9h30. Aliás, eu senti falta de muita gente. Venha, ligue para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente e fale para essa pessoa da importância de entender a batalha espiritual que nós vivemos, nós crentes, e de como vencer essa batalha diária. Amém? Queridos, nós vivemos num mundo onde nós ouvimos todo tipo de vozes, é ou não é? São muitas vozes falando conosco, e a hora que nós ouvimos essas vozes, e muitas vezes nós damos razão para as vozes que ouvimos. Olha, nós ouvimos a voz da psicologia, é ou não é? Não é verdade, queridos? Às vezes a mamãe pensa no manual de criar filhos, está aqui. Aqui dentro. Eu acho que não tem, né, pastora Clícis? Livro nenhum que ensine como criar filhos igual o livro de Provérbios, né? Não existe. Não criaram ainda. Mas, às vezes, nós preferimos ouvir a voz da psicologia. Não é verdade? Ouvimos a voz da psicologia, ouvimos as vozes dos coaching hoje, né, que dão os seus conselhos. Não tem nada de errado. Podemos até ouvir. O problema é dar crédito. Há muita coisa que nós não devemos dar crédito. Ouvimos a voz da mídia, da ciência, da sociedade, de familiares, de amigos, porque se tem uma coisa que amigo gosta é de dar palpite, né, gente? Todo mundo tem algo para falar. Nós, muitas vezes, ficamos confundidos por tantas vozes que nós ouvimos. Uma vez eu li um livro do Luciano Subirá que falava sobre isso, eu achei muito interessante que ele cita algo. No livro, ele fala que quando você está embaixo do chuveiro... Você já leu esse livro? Quando você está embaixo do chuveiro, outra pessoa fala e você quase não ouve, porque você está com o barulho da água na sua cabeça. E eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É algo que acontece conosco, mas a gente nunca pensa. Não é verdade? Porém, é muito difícil você ouvir alguém com barulho da água caindo em cima de você, com barulho do chuveiro ligado. E muitas vezes nós nos encontramos assim. São tantas vozes, são tantas vozes, são tantas vozes, que nós muitas vezes não ouvimos a voz que nós precisamos ouvir. A voz de Deus, ela traz direção para as nossas vidas. A voz de Deus, ela muda situações quando nós a ouvimos e a obedecemos. E como é que eu vou ouvir essa voz de Deus? A voz de Deus, queridos, ela gera fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Eu achei tão interessante, outro dia eu lendo um estudo da pastora Tânia Teresa, e ela disse assim, leia a Bíblia em voz alta. Ela disse, eu só leio em voz alta. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Eu falei, I got it. Então, muitas vezes, e hoje nós temos assim uma facilidade que na minha época não tinha, né? Hoje você ouve a Bíblia do jeitinho que você quer, na versão que você quer, em áudio. No lugar que você está, em áudio. E isso é até uma boa estratégia. Você põe lá o seu foninho de ouvido
põe a sua Bíblia nele enquanto você está trabalhando e você deixa de ouvir muita coisa que está ao seu redor, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, muitas vezes, queridos, fica difícil nós escolhermos que voz ouvir. Mas eu quero te dar um conselho. No meio de todas as vozes, fique com a voz do seu Senhor. Eu encontro muitas pessoas que dizem para mim assim: pastora, como é que ouve a voz de Deus? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Porque estamos ouvindo a voz de Deus, segundo o nosso, ouvimos a palavra de Deus segundo o nosso intelecto, ouvimos a palavra de Deus como ouvimos rádio, como ouvimos qualquer outra coisa. Por isso, muitas vezes, entramos, saímos da igreja, não tem mudança na nossa vida, não tem transformação nenhuma. Mas Jesus, Ele nos dá uma dica de como ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra que Ele fala? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no verso 63. João, capítulo 6, verso 63. Você pode ler na tela, para todo mundo ler, juntinho na mesma versão? Vamos ler? O Espírito... As palavras que eu vos disse, na minha versão está, as palavras que eu vos digo, ou seja, eu vos digo continuamente, elas são espírito e elas são vida. Espírito e vida, espírito e vida. Essa afirmação feita pelo próprio Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo, meus amados? Ele está dizendo assim, ó, eu já deixei a palavra de vida para vocês. Ela está escrita. A palavra que vai iluminar o seu caminho, a palavra que vai dar direção para você, ela está escrita. E você pode tê-la diariamente para aplicar na sua vida. O problema é que muitas vezes nós gostamos de aplicar a palavra na vida dos outros, né? Já reparou como que nós somos? Às vezes a gente vê uma situação na vida de alguém e a gente diz assim: meu Deus, faz assim, ó, a palavra de Deus diz para fazer assim. Está errado? Não, está corretíssimo. Mas nós precisamos aprender a aplicar essa palavra na nossa vida. Porque o Jesus, ele diz duas coisas aqui. Ele diz: elas são espírito e elas são vida. Espírito e vida. Espírito e vida. Olhe bem, já abra sua Bíblia aí em João 4, 24. Ele diz: as palavras que eu vos falo, elas são espírito. Espírito. A palavra da Bíblia, a Bíblia por si só, a letra por si só, ela mata. Mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica. E eu estava ministrando uma palavra na célula do Lando, na sexta-feira. E eu estava comentando algo que hoje em dia a igreja do Senhor pouco procura as coisas espirituais. Nós hoje pouco procuramos viver no Espírito. Aí onde você abriu, em João 4, ele diz que Deus, Jesus diz que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
em espírito e em verdade. Nós precisamos, a igreja de Deus, sair hoje do patamar da razão, da intelectualidade. Nós precisamos entender que as palavras da Bíblia, elas não podem ser lidas apenas como uma história bíblica. Elas não podem ser lidas apenas como um relato bíblico. Nós precisamos entender que Deus é Espírito e que a palavra dele, vivificada pelo Espírito, no nosso espírito. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Sim ou não? Que daí eu mudo a direção de explicar. Então nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela se torna viva em nós, vida em nós, quando nós buscamos a Deus em espírito. Não por uma obrigação, não por uma religião, não por uma situação, mas porque nós amamos o Senhor, porque nós desejamos o Senhor, desejamos aprender dEle, desejamos ser parecidos com Ele, ser iguais a Ele, ter relacionamento com Ele. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente fala assim, religião, 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 religião. Estava conversando ali com o pastor Degma e ele estava falando que o pastor Luciano Subirá, diz que não existe nada contra a religião na Bíblia, e não existe. Não existe. Existe contra a religiosidade. Nós fazermos tudo mecanicamente. Em Isaías, Deus dá um desabafo e ele diz assim: esse povo com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Vocês entendem que se Deus é Espírito, nós nos conectamos com Ele através do nosso espírito regenerado? Amém? Vocês ficaram olhando para mim tão sério que eu fiquei com medo agora. Eu sou 1 contra 100 e alguma coisa. E Jesus, ele afirma isso. Depois nós vamos ver o contexto qual que era. Ele afirma isso para o povo que estava ouvindo ele. Ele estava falando de coisas profundas. Ele estava falando de coisas espirituais. Mas aqueles que os ouviam não entendiam o que ele estava falando. E muitas vezes, entra-se na igreja, sai-se da igreja, sem entender o que o Senhor está falando. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, porque é certo vir para a igreja. E esse é o tempo de nós, a igreja do Senhor, voltarmos a clamar por uma experiência nova com Deus. Voltar ao relacionamento de intimidade com Deus. Porque nós só conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus e somos avivados por Deus e a palavra de Deus se torna vida em nós quando nós aprendermos a buscar Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus, entendendo que Deus é Espírito e que Ele espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é uma declaração muito forte, queridos. Uma declaração feita para a igreja pelo próprio Jesus. Ele diz que Deus procura os que assim agem. Se Ele procura, é porque não é muito encontrado. Não é verdade, meus amados? Quando nós estamos conectados com Deus no Espírito, nós desejamos tudo aquilo que é de Deus. Nós ansiamos por tudo que vem de Deus. Nós nos interessamos pelo céu. Eu sei que a última palavra que eu preguei aqui foi sobre a volta de Jesus.
E nós vamos voltar para o púlpito dessa igreja, para voltarmos a nos interessar pela volta de Jesus, nos interessar por aquilo que tem no céu. Precisamos sair da nossa zona de interesse terreno apenas e nos interessar para onde nós vamos. Amados, nós somos brasileiros. Eu cheguei aqui numa época que o brasileiro chegava aqui, era completamente alheio ao que tinha na América. Eu cheguei aqui burrinha. Eu não sabia de nada que tinha aqui. Hoje eu observo que os brasileiros que chegam aqui, muitos deles já chegam falando inglês. Já chegam falando a língua da terra. Já sabe aonde vai morar. Muitos até alugam a casa do Brasil mesmo. Já sabe onde vai morar. Já sabe que tipo de trabalho que tem aqui. Não é verdade? Nós conversamos muito com pessoas que chegam. As pessoas já vêm pelo menos com o básico, né, da língua, já vêm conhecendo, conhece tudo, porque pesquisa tudo. A cidade que tem mais brasileiro, como funciona o sistema de medicina, de escola, chega afiadinho. Será que se Jesus voltar para você hoje, você vai chegar no céu afiadinho? Porque Jesus pode voltar para mim daqui a pouco. Posso estar pregando aqui, ó, puf. Jesus voltou para mim, né? Me levou. Veio me buscar. E aí? Nós precisamos voltar a falar a linguagem do céu. Nós precisamos entender que o céu tem uma linguagem. Nós precisamos entender que o céu tem princípios. Nós precisamos entender que Jesus, Ele disse que Ele ia para nos preparar morada. Mas hoje, nós, a igreja do Senhor, quando eu falo a igreja do Senhor, eu não estou falando da igreja mil, não. Estou falando da igreja de Deus na terra. Vive como se Jesus não fosse voltar. Quantas vezes por dia nós nos lembramos dessa realidade? Só faça a conta aí na sua cabeça. Quantas vezes por dia? Porque quando nós estamos planejando mudar de país, nós falamos nisso o tempo todo. Não é, queridos? Nós contamos para os amigos, olha, eu estou indo morar nos Estados Unidos. Não é verdade? Nós... Eu já fugi aqui do contexto, tá? Já fugi. Nós... nos preparamos, o dia todo a nossa cabeça está ligada naquilo que é a terra que nós vamos morar, na cultura da terra. Então, quantas vezes por dia nós paramos para pensar no lugar aonde nós vamos morar? Parou para pensar nisso? Você pensa todo dia nisso? Nem me responda. Nem me responda. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E quando Deus falou comigo sobre o curso de batalha espiritual, Deus falou algo muito sério. Que Ele quer preparar a sua igreja, equipar a sua igreja, porque os dias são maus. Os dias são maus. E muitas vezes, nós entramos e saímos do mesmo jeito, sem entender o que Deus quis falar conosco. Porque nós precisamos começar a entender que nós somos seres espirituais. Se nós nos unimos ao Senhor, somos só um só espírito com Ele. Amém, queridos? Nós devemos buscar aquilo que é dele para as nossas vidas. Você está conseguindo entender? Ele é espírito. Ele é espírito. E quando Jesus diz isso, Ele está dizendo assim, que para nos manter nas coisas espirituais,
para adquirir aquilo que é espiritual, nós devemos exercitar o nosso espírito. Pare e pense, vamos para o lado natural. Quando você quer isso, eu sou um pouco assim, eu estava vendo um vídeo de uma senhora de 58 anos, que ela resolveu fazer academia. E hoje ela é, como que é essas pessoas que fazem concurso? Fisiculturista. Fisicoculturista. É isso que ela é. É esse trem aí. Eu entendo tudo desse assunto, gente. Resumindo, hoje ela tem 76 anos. Se você vê os músculos da mulher, confesso para vocês que eu até me animei. Falei, há esperança para a árvore. Até me animei. Mas ok, alguém decide, e eu vendo esse vídeo, tudo que eu vejo, eu assisto um filme, queridos, eu estou levando o negócio para o lado espiritual. Entende? Eu vendo isso, eu falei, gente, essa mulher tomou uma decisão na vida. E quando nós decidimos que nós queremos os nossos músculos fortalecidos, enrijecidos, né, aumentados, o que a gente faz? Vai para uma academia, contrata o serviço de um personal, é ou não é? Muda a alimentação, cuida da alimentação, a alimentação é toda mudada, baseada em proteína, e não sei o quê, e levanta cedo, entra numa disciplina, numa rotina. Para quê? Para ficar forte, robusto, bombado, sarado, né? Esses dias eu escutei esse termo, não sei quem tem a barriga rasgada, eu falei, como assim? Não, falou rasgado. Não sei se é um termo novo, Kênia, que não é do seu tempo também, mas falou rasgado. Eu falei, gente, como é que alguém pode andar com a barriga rasgada? Não, mas era uma barriga definida, sarada, que muda de tempos em tempos, né? No meu tempo era tanquinho. No seu também, Andréia? Pois é, gente, mas para você ter tudo isso, parte do quê? De uma decisão de mudança. Mudança na alimentação. Você vai cuidar do que você vai ingerir, né? Mudança no horário de dormir, em tudo. Você precisa mudar. Na vida espiritual não é diferente. Se eu quero ser um crente sarado, se eu quero ser um crente forte, um crente todo definido, tudo em mim é definido. Todos os conceitos da palavra de Deus são definidos dentro de mim. É ou não é, queridos? O que eu estou ingerindo? O que está entrando nos meus ouvidos? O que eu estou ingerindo? Será que o meu alimento tem sido esse? Porque eu tenho sentido vontade de ler Bíblia, eu tenho sentido vontade de orar, eu tenho exercitado o meu espírito para se conectar cada dia mais com o Espírito de Deus? Nós muitas vezes precisamos parar e analisar o porquê algumas coisas acontecem conosco. Por que eu entro e saio da igreja e eu não entendi a palavra? Tem gente que chega a dizer assim, eu saí pior do que eu entrei. Cansei de ouvir isso. Já ouvi isso, pastor Diego? Saí pior do que eu entrei. Sabe por quê, queridos? Porque falta uma conexão. Falta uma conexão. Uma ligação com Deus. Eu quero dizer para você que se eu vier aqui só no domingo, ouvir uma palavra e sair, faz parte da nossa vida cristã. Congregar, reunir, ouvir a palavra, ouvir ensinamento, direção do pastor.
Mas como é que eu exercito o meu espírito? Peguei um versículo aqui que você vai ver. 1 Timóteo 4:8, ele diz assim: pois o exercício físico, eu peguei essa versão na linguagem de hoje, pois o exercício físico tem alguma utilidade, ou seja, você continua fazendo seu exercício físico, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Eu vou ler de novo, porque isso aqui merece um glória a Deus daquele que tem fogo na alma. Pois o exercício físico tem alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Aleluia! Glória a Deus! Isso é Deus nos chamando para exercitar o nosso espírito. Porque se nós não recebemos a palavra de Deus, no espírito, ela não vai ser vida para nós. E Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então, elas são, é realidade. Mas é realidade somente para aquele que exercita o seu espírito e recebe no espírito. Quando nós recebemos só no ouvido, pouco proveito ela tem. Pouco proveito ela tem. E se a palavra que o Senhor tem falado para nós, ela é espírito, queridos, então elas devem ser ouvidas no espírito. No espírito. Então você quer ser um crente bombado, um crente que o demônio olha e fala assim: ai, esse aí não. Né? Porque os bombadão assim, os fraquinhos nem chegam perto. Com medo. Não é verdade? Pois eu quero dizer para você que um crente com o espírito bem exercitado, conectado com Deus, cheio de vida no espírito, a hora que o diabo olhar para você, ele vai dizer: opa, com esse aí eu não quero mexer. Porque um soco dele vai me detonar. Quem é o crente que tem vontade de ser assim? Precisamos entrar na academia onde o nosso personal trainer é o Espírito Santo. O nosso personal tem que ser o Espírito Santo. Eu já vou ler para vocês o último. Continue em João 6, né? Você está ainda aberto? Nós hoje, agora, então, vamos ler o contexto, um pedaço do contexto que Jesus fala. E eu vou ler na versão atualizada. 53, 6:53. Vai estar um pouco diferente da sua, tá? Mas eu estou lendo Bíblia. Então Jesus diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do homem, e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Quem se alimenta de quem? Quem se alimenta de mim, de Jesus, terá vida
por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que eles fizeram? Reclamaram. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito, mas é muito sério. Muitas vezes, a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, muitas vezes não, ela é sempre para nos confrontar, para mudança e transformação, para ensino, para edificação, para restauração. Mas muitas vezes, nós temos a palavra de Deus como ofensa para nós. Gente, vocês não sabem quantas vezes eu já ouvi. Pastora, a senhora parece um sargentão. Pastora, parece que a senhora só sabe dar bronca na gente. Eu não estou dando nada, estou lendo. Estou lendo o que Jesus deixou escrito. A culpa não é minha não, gente. Porque muitas vezes, a palavra de Deus, ela entra como ofensa, como afronta. Mas isso não vem de Deus. Isso vem de um espírito que não está conectado em Deus. Porque o espírito conectado em Deus ouve a palavra de Deus e vê que é um confronto de Deus e se abaixa e diz: Deus me transforma. E não era diferente com Jesus. E aí a Bíblia diz que eles reclamaram. Por isso Jesus perguntou para eles: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: se vocês estão achando que é duro, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, e se vocês contemplarem o Filho do Homem descendo nas nuvens, arrebatando aqueles que estão conectados comigo, e vocês ficarem. Eu entendi assim, eu interpretei assim. Ou nós podemos ter uma outra. Se vocês não conseguem entender o que eu estou falando aqui, como é que vocês vão entender sobre a minha volta? Como é que vocês vão esperar a volta de Jesus? Ele estava dizendo isso. Se vocês estão achando que é dura essa palavra, se vocês não estão conseguindo entender. E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse, elas são espírito e elas são vida. Elas são espírito e elas são vida. Elas são espírito e elas são vida. Nós entendemos, queridos, que nós, a igreja do Senhor, não estamos preparados para as coisas que hão de vir. Nós não estamos, porque o mundo, a mídia, o maligno, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Ele tem nos preparado somente para as coisas terrenas. Mas nós precisamos nos preparar, nos conectar em Deus e nos preparar para as coisas que hão de vir. Porque Ele voltará e Ele não tardará. Ele voltará e Ele não tardará. Por isso que quando Jesus
foi crucificado, ele avisou, ele falou com seus discípulos, ele falou que ele ia passar na cruz do Calvário. E quando aconteceu, quando ele foi crucificado, quando ele foi morto, mas ele também avisou que ele ressuscitaria. Quando aconteceu dele ser crucificado, dele ser morto, ficaram todos desnorteados, sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque mesmo tendo andado com ele, não estavam conectados inteiramente no Espírito com ele. Não estavam entendendo das coisas espirituais. Quando ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, eles não o reconhecem. Mas ele estava avisando que ele ia ressuscitar. Quando ele aparece para Maria, Maria lá no túmulo, ela não o reconhece. Ela não reconhece o Cristo glorificado. Sabe o que isso nos fala? Que nós precisamos de uma experiência nova com Deus todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os instantes. Nós precisamos entender pelo Espírito que está escrito aqui. Por isso, queridos, nós vivemos hoje como se Jesus não fosse voltar. Vivemos como nos dias de Noé. A igreja do Senhor hoje vive como nos dias de Noé. Como se Jesus não fosse voltar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós venhamos entender aquilo que Ele quer de nós.